Sejam muito bem-vindos. Neste vídeo vamos fazer um caso prático sobre uma empresa que terá que preencher a sua declaração periódica de IVA. Eu passo desde já a descrever o respectivo caso prático. Neste caso prático, vamos ter a empresa XYZ SA com sede em Lisboa e que presta serviços de decoração de interiores e comercializa mobiliário e artigos de decoração. Atingiu no ano anterior o volume de negócios de 890 mil euros. Para já, só uma breve referência a este volume de negócios. A empresa, no ano passado, portanto em 2019, obteve um volume de negócios de 890 mil euros. Isso significa que esta empresa está, em 2020, abrangida pelo regime mensal do IVA. Os sujeitos passivos que no ano civil anterior obtenham um volume de negócios constituído pelas vendas e prestações de serviços igual ou superior a 650 mil euros ficam abrangidos pelo regime mensal. Já os sujeitos passivos que no ano civil anterior obtenham um volume de negócios constituído por vendas e prestações de serviços inferior a 650 mil euros ficam abrangidos pelo regime trimestral. Esta empresa que vamos agora estudar, ela está abrangida pelo regime mensal. Isso significa que ela tem um prazo para entregar a declaração periódica do IVA. Deste modo, as entidades do regime mensal entregam a declaração de IVA até ao dia 10 do segundo mês seguinte àquele que respeitam as operações. O exercício que vamos agora resolver é um exercício das operações de abril de 2020, pelo que a declaração que vamos preencher terá que ser entregue até ao dia 10 de junho. Já até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações, entregarão as entidades, os sujeitos passivos, que estão enquadrados no regime trimestral. Quanto ao IVA que resultar desta declaração, se eventualmente desta declaração vier a resultar IVA a pagar, o regime mensal de periodicidade de entrega da declaração de IVA indica que o IVA terá que ser pago até ao dia 15 do segundo mês seguinte àquele que respeitam as operações. No caso desta empresa, se o exercício que vamos resolver gerar IVA a pagar, a empresa terá que o pagar até ao dia 15 de junho. No regime trimestral, o pagamento é feito até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre a que respeitam as operações. Ora, continuando aqui com o enunciado, este exercício ele é constituído por um conjunto de operações. Temos as operações ativas, que estão relacionadas com as vendas que a empresa realizou e também com as prestações de serviços que a empresa efetuou e que vão gerar IVA a favor do Estado, e depois as operações passivas que estão relacionadas com as compras ou as aquisições que a empresa realizou, tanto ao nível de mercadorias, como de imobilizado, como de outros bens e serviços. E essas operações provocam que a empresa tenha que suportar IVA e desse IVA suportado, a empresa vai exercer o direito a deduzir o IVA, caso a operação não esteja excluída pelo artigo 21 do Código do IVA, porque se estiver excluída, a empresa não vai poder deduzir o IVA daquela compra ou daquela aquisição. Mas vamos analisar situação a situação.
E à medida que analisamos cada um dos pontos, faremos em paralelo o preenchimento da declaração periódica do IVA. Pelo que eu vou já ao portal das finanças, onde irei preencher a declaração do IVA à medida que analiso as operações. Eu já coloquei aqui no motor de busca entregar declaração do IVA, para que seja mais rápido encontrar a declaração periódica do IVA. Ela está aqui. Vamos então proceder ao preenchimento da declaração periódica do IVA, o quadro 6, que é onde vamos ter todos os campos disponíveis para o apuramento do IVA. Vamos responder aqui a algumas questões para que a autoridade tributária vá abrindo os campos que vamos necessitar. Tem operações em que liquidou e ou autoliquidou imposto? Bem, como nós vamos ter aqui um conjunto de vendas, sim. Tem operações em que não liquidou o imposto? Nós vamos ter aqui operações isentas de IVA. E sempre que a empresa tenha transmissões intracomunitárias, exportações, bem como operações isentas de IVA ao abrigo do artigo 9º, coloca aqui um sim, que é para ter acesso aos campos 7, 8 e 9 das operações isentas. Tem imposto dedutível e ou regularizações? Como nós vamos ter várias aquisições, claro que sim. Vamos poder deduzir IVA. Depois, neste período de imposto, efetuou operações dentro desta legislação que aqui está referida? Não. E, portanto, temos aqui já abertos os vários campos disponíveis que vamos efetivamente utilizar vários deles. Temos os campos da base tributável, do 1 até ao 18. Depois temos os campos do IVA a favor do Estado, onde se vai inscrever fundamentalmente o IVA liquidado relativo às vendas ou às prestações de serviços, do 2 até aqui ao 41. E depois temos o IVA a favor do sujeito passivo, dos campos 20 até ao 81, que também alguns deles virão a ser utilizados, porque vai ser através destes campos que vamos poder proceder à dedução do IVA das aquisições que realizamos. Vamos então começar a analisar as operações e, paralelamente, faremos o preenchimento da respectiva declaração do IVA. Bom, a primeira operação trata de vendas diversas efetuadas em Portugal, não abrangidas por qualquer isenção de material decorativo e mobiliário. E o preço das vendas foi de 125.000 euros. Tem a ver aqui com a nossa faturação no mês de abril. Vendemos 125.000 euros. Isto é uma base tributável. Aliás, todos os valores são em base tributável, ou seja, são os valores sobre os quais teremos que incidir a taxa. Quando eu não digo nada, vou considerar que a taxa a aplicar é a taxa normal. Se eventualmente fizer referência a lista 1, é para aplicar a taxa reduzida, lista 2 será para aplicar a taxa intermédia. Não fazendo referência nenhuma, aplico a taxa normal do imposto de 23% em Portugal continental. Portanto, 125.000 euros é a base. Este valor eu vou ter, e já fiz aqui, 125.000 euros vezes 23, ou 0,23, dá 28.750. Isto aqui vai corresponder ao IVA
a favor do Estado. Temos a base tributável de 125 mil euros e o IVA a favor do Estado, que é multiplicar os 125 pelos 23%, ou seja, 28.750. Vou então declarar na declaração do IVA, no campo 3, 125 mil euros. E no campo número 4, o correspondente IVA a favor do Estado de 28.750. O campo 3, ele serve para declarar as vendas ou as prestações de serviços que a empresa realiza no mercado nacional à taxa de 23% ou à taxa normal. E o campo 4 é o correspondente IVA. IVA liquidado na contabilidade, IVA a favor do Estado aqui na declaração periódica do IVA. Multiplicando este valor por 23%, dá o respectivo IVA a favor do Estado. Muito rapidamente, eu utilizaria o campo 1 para uma base tributável à qual se aplica a taxa reduzida e colocaria aqui o respectivo IVA de 6%. E utilizaria o campo número 5 para a base tributável das vendas, às quais se aplicaria a taxa intermédia de 13%, e aqui colocaria o respectivo IVA, multiplicando o valor do campo 5 por 13%, dará o valor no campo número 6. Esta declaração está declarada. A operação número 2 trata de vendas para França e Alemanha, tendo como clientes empresas com sede nestes países sujeitos passivos de IVA e que indicaram à nossa empresa o respectivo número fiscal, número de contribuinte. E o valor dessas vendas é de 40 mil euros. Temos aqui uma venda de mercadoria da nossa empresa XYZ SA, com sede em Lisboa, para empresas que são sujeitos passivos registados em França e Alemanha. Isto chama-se uma transmissão intracomunitária. Neste âmbito, vigora a regra de tributação no destino. Esta operação ela será tributada no destino. O destino destas mercadorias será França e Alemanha. Será na França e na Alemanha os respectivos clientes que terão que fazer lá, nesses países, o respectivo pagamento do imposto à taxa desses mesmos países. Aqui em Portugal, esta operação é uma operação isenta de IVA. As transmissões intracomunitárias, pela regra da tributação no destino, elas são isentas aqui na origem, que é Portugal. Pelo que, na declaração periódica do IVA, esta operação tem que ser declarada, mas meramente com um objetivo declarativo. Esta operação é declarada no campo número 7, onde vamos inscrever 40 mil euros. E está declarada a tal valor total das transmissões intracomunitárias de bens. De referir que sempre que é colocado um valor no campo número 7, isto obriga a que a empresa tenha que apresentar a declaração recapitulativa. Ou seja, a nossa empresa, por ter preenchido o campo número 7, por ter declarado transmissões intracomunitárias, vendas de mercadorias a países da União Europeia, ela vai ter que fazer a entrega desta declaração recapitulativa, onde vai ter que
no quadro 4, justificar aqueles 40.000 euros, colocando linha a linha, cliente a cliente, e depois o respectivo prefixo do país, o número de identificação fiscal desse cliente, o valor da transmissão intracomunitária e aqui colocará se a operação é tipo 1. Tipo 1 é quando é venda de mercadoria, ou seja, transmissão de bens. Tipo 4 é quando se tratam de operações triangulares, em que no circuito económico intervêm 3 Estados-membros, e a indicação 5 é quando se trata de prestação de serviços de uma empresa portuguesa a um adquirente de um país da União Europeia. Portanto, esta declaração recapitulativa é uma declaração autónoma da declaração do IVA, mas que a partir de agora, portanto, é obrigatório a empresa vir a preencher. Vamos então continuar com o nosso caso prático. Na operação número 3, temos vendas de mercadorias a empresas de Angola, no valor de 49.000 euros. Uma venda de mercadorias a uma empresa de Angola é considerado uma exportação. Sempre que uma empresa nacional vende mercadoria a um cliente que não é de um Estado-membro, é de um país terceiro, nós consideramos essa operação como sendo uma exportação. E as exportações, aqui o valor é de 49.000 euros, elas gozam de isenção em Portugal, conforme o artigo 14 do Código do IVA, e na declaração periódica de IVA são declaradas no campo número 8. Portanto, estes 49.000 euros terão na declaração de IVA que ser declarados no campo número 8. O campo número 8 é o campo das operações isentas, operações que conferem direito à dedução. Ou seja, são as exportações que a empresa, apesar de ter realizado esta operação, que está isenta, ela vai poder continuar a exercer o seu direito a deduzir o IVA das compras que faz em mercadorias, em outros bens e serviços e em imobilizado. O campo número 9 é um campo que seria utilizado se eventualmente a nossa empresa tivesse tido operações abrangidas pelo artigo 9º do Código do IVA, que é o artigo das isenções internas. Continuando com o nosso exercício, temos agora a operação número 4. Esta operação número 4 refere que a nossa empresa prestou um serviço de decoração a uma empresa da Bélgica. Esta empresa que estamos aqui a analisar, a XYZ SA, ela dedica-se ao negócio de decoração de interiores, que é considerado prestação de serviços, e ao negócio de venda de mobiliário e artigos de decoração, que é considerada transmissão de bens e, neste caso, venda de mercadoria. Agora estamos perante uma prestação de um serviço. E uma prestação de um serviço da nossa empresa a uma empresa da Bélgica. Eu considero esta empresa belga como um sujeito passivo.
que está registado na respectiva autoridade tributária da Bélgica. Então, nós estamos aqui perante uma prestação de serviços em que o adquirente desse serviço é uma empresa da Bélgica e o prestador desse serviço é a nossa empresa. Quando estamos perante prestações de serviços com a intervenção de dois sujeitos passivos, estamos perante uma operação B2B, business to business. E no âmbito das operações business to business, em relação a prestações de serviços, nós vamos ter que localizar esta operação e determinar quem é o sujeito passivo desta operação. Vamos aplicar o artigo 6º, número 6, a linha A do Código do IVA para proceder à localização desta operação. A localização de uma operação é extremamente importante porque, ao localizar uma operação, eu determino o país onde o imposto terá que ser pago. E a regra geral para localização de operações em prestação de serviços, quando estamos perante dois sujeitos passivos, é a seguinte: a operação é localizada onde o adquirente tem a sua sede, a sua direção efetiva, o seu estabelecimento estável, o seu domicílio fiscal. Então, o adquirente é da Bélgica. Esta operação é localizada na Bélgica. Estamos a aplicar a regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A do Código do IVA. A operação é localizada onde o adquirente tem a sua sede e, portanto, eu vou considerar esta operação localizada na Bélgica. Isso significa que o imposto desta operação tem que ser pago na Bélgica. Depois, é preciso determinar quem é o sujeito passivo desta operação. O sujeito passivo é aquele que vai ter que realizar o pagamento do imposto na Bélgica. E considera-se nestas operações que aquele que vai ter que proceder ao pagamento do imposto é a empresa belga, é o adquirente. A operação localizada aqui no país do adquirente e é o adquirente a ter que fazer o pagamento do imposto. Sempre que nós determinamos que é o adquirente a fazer o pagamento do imposto, estamos a aplicar aquilo a que se chama inversão do sujeito passivo ou o denominado reverse charge. Isso é algo que vai acontecer na Bélgica. Aqui em Portugal, esta operação é uma operação que não está sujeita a IVA. Ela tem que ser declarada, mas o IVA, já referi, pelas regras de localização, vai ter que ser pago na Bélgica e vai ser pago pela empresa belga no seu país, através da declaração periódica que a empresa belga entregará no seu país, na sua própria autoridade tributária. Aqui em Portugal, nós teremos simplesmente que ir outra vez ao campo número 7 e no campo número 7 acrescentar estes 10.000 euros. Porque o campo número 7 ele serve para transmissões intracomunitárias, mas também para prestações de serviços em que a empresa portuguesa presta serviço a um adquirente sujeito passivo num país da União Europeia. Então aqui passamos para 50.000.
Tínhamos 40, agora acrescentamos mais 10. Isto também significa que esta operação agora declarada de 10 mil euros, ela terá também que ser declarada na declaração recapitulativa. Ou seja, a nossa empresa vai ter que colocar aqui operações a nível de transmissão de bens, colocando depois ali o indicador 1, e vai ter que acrescentar aqui uma linha para a Bélgica, o prefixo BE, o número de identificação fiscal do adquirente da prestação de serviços, o valor dos 10 mil euros e vai ser uma operação tipo 5, porque é uma prestação de serviços. Portanto, depois terá que ser feito isso, porque sempre que se preenche o campo número 7, há que ter em conta a declaração recapitulativa. Bem, mas vamos então continuar com a resolução do caso prático. Estão feitas as operações respeitantes a vendas, está tudo feito. Vamos agora para as operações respeitantes às compras, portanto, as chamadas operações passivas. As operações passivas são operações em que a empresa poderá eventualmente usufruir do direito a deduzir o IVA. Eu digo eventualmente porque vamos ter que analisar as operações, uma vez que existe no Código do IVA o artigo 21 do Código do IVA que exclui algumas operações do direito à dedução. Vamos ver como é que isto vai funcionar. A operação número 5 refere que a nossa empresa compra mobílias a uma empresa espanhola, que é um sujeito passivo em Espanha, não isento, com vista à sua revenda no território nacional. Estamos aqui perante uma compra de mercadoria a um fornecedor de Espanha. Isto chama-se aquisição intracomunitária. Uma aquisição intracomunitária tem a ver com aquisição de mercadorias ou de ativos, de investimentos, de imobilizado, a fornecedores da União Europeia, de países da União Europeia. Como é que funciona a aquisição intracomunitária aqui na Declaração Periódica do IVA? Então, vemos o seguinte. Nestas operações, vigora a regra de tributação no país de destino. Desta vez, o país de destino é Portugal. Uma vez que Portugal compra mobílias a uma empresa espanhola, o destino é Portugal. Esta operação é tributada em Portugal. Os 85 mil euros de base tributável vão estar sujeitos à taxa de IVA em Portugal, que é 23%. Vou fazer já essa conta. 85 mil euros vezes 23% dá 19.550. Muito bem. 19.550 euros terão que ser pagos em Portugal pela regra da tributação no destino. Agora temos que determinar quem vai pagar este valor. Nestas operações, aplica-se a inversão do sujeito passivo, ou o chamado reverse charge, o que significa que é o comprador, neste caso a empresa portuguesa, que vai ter que, em Portugal, através da sua declaração de IVA, proceder ao pagamento do imposto que incide sobre os 85 mil euros. Quando nós obrigamos um comprador, um adquirente, ele próprio, a ter que fazer o pagamento do imposto no seu país, estamos a aplicar inversão do sujeito passivo, ou reverse charge. Então vamos à declaração periódica do IVA e esta operação é declarada no campo
número 12. O campo número 12 é o campo onde se declaram as aquisições intracomunitárias. 85.000 euros. 85.000 euros. E o correspondente IVA a pagar ao Estado, pelo mecanismo da inversão do sujeito passivo, em que estamos a obrigar o comprador a fazer o pagamento do respectivo imposto, que é 19.550, é feito no campo número 13. Campo número 12, declarar a base tributável. Campo número 13, o respectivo IVA a favor do Estado, aplicação da inversão do sujeito passivo. Aqui estamos no domínio das obrigações. Obrigamos esta entidade a fazer ela própria o pagamento do imposto no seu país. Esta inversão do sujeito passivo, ela visa facilitar as operações. Vamos imaginar o seguinte e de uma forma muito breve. A nossa empresa está a comprar mobílias a uma empresa espanhola. E não vai ser a empresa espanhola que vai ter que pagar o IVA em Portugal. Não, vai ser a empresa portuguesa. Isto surge para que as operações se tornem mais fáceis, menos burocráticas. Vamos imaginar que a empresa espanhola tinha que pagar IVA aqui em Portugal. Ela ia ter que fazer um registro na nossa autoridade tributária e ela própria iria ter que apresentar uma declaração periódica de IVA aqui em Portugal. Agora vamos imaginar que a empresa espanhola vende para todos os países da União Europeia. Imaginem a empresa espanhola a ter que se registar em todos os países da União Europeia, a ter que preencher declarações periódicas de IVA em todos os países. Bom, para evitar tudo isso, aplica-se nestas operações a inversão do sujeito passivo. E obriga-se o adquirente, neste caso o comprador da mercadoria, que já está registado na autoridade tributária portuguesa, ele próprio a fazer o pagamento do imposto, e é isso que estamos a fazer. Mas a nossa empresa está a comprar mobílias. E a aquisição de mercadorias, ela confere direito à dedução do imposto. A nossa empresa vai usufruir igualmente do direito a deduzir o IVA desta operação. E o imposto dedutível desta operação, ele vai ser inscrito no campo 22. O campo 22 é o campo onde se inscreve o IVA dedutível das compras de mercadorias à taxa normal, à taxa de 23% neste caso. No fundo, nós estamos a colocar no campo 13 um IVA a favor do Estado e estamos a colocar no campo 22 um IVA a nosso favor. E, portanto, esta operação acaba por, em diferença, dar zero, do ponto de vista de imposto. Aplicamos então os respectivos mecanismos a esta operação número 5, uma aquisição intracomunitária, tributada no destino, pela regra de tributação no destino, aplicação de inversão de sujeito passivo, o comprador é o sujeito passivo, ele tem que proceder ao pagamento do imposto no seu país e depois usufrui do direito à dedução do respectivo imposto. E, portanto, recapitulando, utilização do campo número 12 para o valor da aquisição intracomunitária, o campo número 13 para o correspondente IVA à taxa nacional de 23%,
E o campo 22 para o exercício do direito à dedução do imposto. Ora, de seguida, a nossa empresa, na operação número 6, adquire um serviço de transporte de mercadorias entre a Alemanha e Portugal, efetuado por uma transportadora alemã. Estamos aqui perante uma prestação de serviços entre um adquirente, sujeito passivo, que é a empresa portuguesa, e um prestador, sujeito passivo, que é uma empresa transportadora alemã. Então estamos perante uma prestação de serviços B2B, business to business. Dois sujeitos passivos. Vamos aplicar o artigo 6º, número 6, a linha A, e vamos localizar esta operação onde o adquirente tem a sua sede, o seu estabelecimento, o seu domicílio fiscal, e o adquirente é a empresa portuguesa. Pelo que esta operação é localizada em Portugal e também se aplica aqui a inversão do sujeito passivo, ou seja, quem vai ter que fazer o pagamento do imposto desta operação é a empresa portuguesa. As prestações de serviços entre dois sujeitos passivos na União Europeia, nós vamos aplicar o artigo 6º, número 6, a linha A, vamos proceder à localização da operação no país do adquirente, neste caso Portugal, e vamos constituir o adquirente como sujeito passivo da operação, é ele que vai ter que fazer o pagamento do imposto no seu país, à taxa do seu país. E mais uma vez, quando nós constituímos um adquirente como sujeito passivo a ter que fazer o pagamento do imposto no seu país, estamos a aplicar a inversão do sujeito passivo ou o reverse charge. Temos então aqui 1.750 euros de base tributável. Estes 1.750 euros vão ser tributados em Portugal a 23%, o que dá 402,5. E agora vamos proceder à declaração destes valores. Então, na declaração do IVA, estas operações são declaradas no campo número 16. O campo número 16, aqui no âmbito das bases tributáveis, o campo número 16, ele serve para declarar as prestações de serviços quando o prestador do serviço ele é de um Estado-membro, que é o caso Alemanha. Então nós aqui colocamos 1.750 euros e vamos proceder ao pagamento do IVA. Trata-se de um IVA autoliquidado de 402,5. Portanto, inversão do sujeito passivo. Serviços efetuados por sujeitos passivos de outros Estados-membros, neste caso a Alemanha, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, ou seja, inversão de sujeito passivo. Da mesma forma que naquela aquisição intracomunitária de há bocado nós tivemos direito a deduzir o IVA, aqui também vamos ter o direito à dedução do IVA. Esta empresa tem que proceder ao pagamento do IVA no campo 17, mas depois vai exercer o direito à dedução do IVA. Transporte de mercadorias é considerado outros bens e serviços. E serve o campo 24 para declarar o IVA dedutível
de outros bens e serviços, que aqui é de 402,5. Este campo 24 é provável que venha a ser mais vezes utilizado neste exercício. Mas para já colocamos aqui este valor, depois se tivermos que colocar mais valores, vamos somando. Temos então uma prestação de serviços adquirida à Alemanha, localizada em Portugal, artigo 6º, número 6, a linha A, localizada no país do adquirente, declarada no campo 16, porque o prestador é de um outro Estado-membro, Alemanha, o respectivo IVA ao Estado, autoliquidação, inversão de sujeito passivo e depois o respectivo direito à dedução do IVA de outros bens e serviços no campo 24. Seguidamente, a nossa empresa compra mercadorias a empresas nacionais, 60.000 euros. Mais uma vez, como eu não refiro a taxa de IVA, eu vou considerar 23%. Compra de mercadorias a empresas nacionais é uma operação que permite deduzir IVA. Então, eu vou multiplicar estes 60.000 euros por 23%, o que dá 13.800 euros, e vou exercer o direito à dedução de 13.800 euros de IVA. Como sabemos, nas compras, as empresas ou os sujeitos passivos, que também podem ser trabalhadores independentes, podem deduzir o IVA desde que o artigo 21 não exclua a operação. E o artigo 21 não exclui a questão das mercadorias. Para deduzir o IVA de compra de mercadorias, nós temos que utilizar o campo 22. Ou seja, no campo 22 eu já tinha 19.550 e agora vou ter que adicionar os 13.800 desta operação. E para já vou ficar com 33.350. Uma vez que tive que agora que adicionar este novo valor. É que neste exercício existem operações que se concentram no mesmo campo e, portanto, vamos tendo que ir acumulando. A próxima operação, a operação número 8, é a aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias a gasóleo, pelo preço de 45.000 euros. Quando um sujeito passivo adquire uma viatura ligeira de mercadorias a gasóleo, o objetivo desta viatura é o transporte de mercadorias. É exclusivamente transporte de mercadorias. Eu vou considerar que a construção de toda esta viatura é efetivamente só para transporte de mercadorias, pelo que é permitido deduzir o IVA desta aquisição. Vamos então, mais uma vez, fazer 45.000 euros de base, vezes o IVA de 23%, que é o IVA que incide sobre as viaturas. Isto dá 10.350 euros, que a nossa empresa tem direito a deduzir. E, portanto, vamos à declaração do IVA fazer esta dedução. A viatura ligeira de mercadorias, ela vai ser contabilizada no imobilizado. Isto não é uma mercadoria para esta empresa. E, portanto, comprar uma viatura é um ativo fixo tangível, um equipamento de transporte. Tudo o que se refere à dedução do IVA de imobilizado ou de ativos não correntes, utiliza-se o campo número 20 para se poder deduzir o imposto.
Então aqui nós vamos ter direito a 10.350. Vamos deduzir o valor de 10.350 e utilizamos o campo número 20 para deduzir o IVA do imobilizado. E não esquecer que eu estou a deduzir o IVA desta viatura porque é uma viatura para transporte de mercadorias. Na operação número 9, a nossa empresa adquire uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo. Bem, aqui não é permitido deduzir o IVA. Porque os sujeitos passivos, quando adquirem viaturas ligeiras, que são consideradas viaturas de turismo, cuja construção não é adequada ao transporte de mercadorias, e se essas viaturas são a gasóleo ou a gasolina, a empresa não pode deduzir o IVA. Isso é algo que está no próprio Código do IVA. O Código do IVA, no seu artigo 21º, que é o artigo Exclusões do direito à dedução, este artigo 21 é um artigo proibitivo, ou seja, tudo o que está no artigo 21 significa que as empresas ou os sujeitos passivos em geral não podem deduzir IVA. São as exclusões do direito à dedução. Este artigo diz que exclui-se do direito à dedução do imposto contido nas seguintes despesas. E depois refere despesas relativas à aquisição e começa a descrever por aqui fora de viaturas de turismo. Viaturas de turismo, barcos de recreio, helicópteros e por aí fora. E, portanto, isto é uma viatura de turismo. E como é uma viatura de turismo, porque depois o legislador também define o que é considerado uma viatura de turismo. É qualquer veículo automóvel com inclusão do reboque, o seu tipo de construção e equipamento, não seja destinado unicamente ao transporte de mercadorias. E, portanto, eu vou considerar que esta viatura cai perfeitamente aqui, no âmbito do artigo 21, pelo que não posso deduzir o IVA suportado com esta mesma viatura. Portanto, a questão número 9 não permite deduzir IVA e, portanto, não vamos preencher nenhum campo da declaração. A operação número 10 refere que a nossa empresa adquiriu uma viatura ligeira de passageiros elétrica e que o valor dessa viatura é de 40.000 euros. Estamos também perante uma viatura de turismo. Estamos também perante uma viatura ligeira de passageiros. Mas, no âmbito daquilo a que se chamam medidas da fiscalidade verde, quando os sujeitos passivos, quando os nossos empresários, sejam eles trabalhadores independentes, sejam as empresas, adquirem viaturas ligeiras de passageiros 100% elétricas, é permitido deduzir IVA se o valor de aquisição da viatura é até 62.500 euros. Se o valor da aquisição da viatura ultrapassar 62.500 euros, não é permitido de todo a dedução do imposto. Só que esta viatura custou 40.000 euros. Esta viatura custou menos do que 62.500 euros. Pelo que esta viatura 100% elétrica, ela confere direito à dedução de IVA, uma vez que o seu preço de aquisição, o seu valor de aquisição, é inferior a 62.500 euros. E a empresa vai poder usufruir da dedução do imposto desta viatura pelo facto de ela ser 100% elétrica e pelo seu valor de aquisição ser inferior a 62.500 euros. Então, esta viatura custa
40.000 euros, aplicou-se 23% ao valor da aquisição, 9.200 euros, e vamos proceder à dedução deste imposto. E vamos fazê-lo na declaração periódica de IVA no campo número 20. Porque esta viatura elétrica, ela vai ser classificada ou reconhecida na nossa contabilidade como um ativo fixo tangível, como um imobilizado, um equipamento de transporte. Então, aos 10.350 que já lá constam, vamos ter que somar 9.200 euros. E vamos ficar com 19.550. Passamos então para 19.550. Peço desculpa que está mal. Portanto, 19.550. Pronto, agora está certo. 19.550 é o valor agora acumulado nas deduções do imobilizado. Para já. Ora, de seguida, portanto, tivemos aqui então 3 viaturas. Uma viatura ligeira de mercadorias a gasóleo que tivemos direito a deduzir o IVA. Uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo que não permite a dedução do imposto. E depois uma viatura ligeira de passageiros que, por ser elétrica, permite a dedução do imposto porque o seu valor de aquisição é inferior a 62.500 euros. Ora, de seguida, a operação número 11 refere que houve consumo de água, 100 euros, o consumo da eletricidade, 300 euros, e os consumos de comunicações, o telefone, internet, 500 euros. Todas estas despesas de água, de eletricidade e de comunicações são despesas que, obviamente, todos os meses a empresa tem, e tudo isto permite deduzir IVA. É um IVA dedutível de outros bens e serviços. A questão é que a água tem uma taxa de 6%. Ou seja, estes 100 euros foram tributados a uma taxa de 6%, o que dá 6 euros. A eletricidade é tributada a uma taxa de 23%. Portanto, 69 euros. E os telefones, assim como a internet, que faz parte do pacote da operadora, a base tributável foi de 500 euros e sobre estes 500 euros incidiu 23%, o que dá 115. Então eu vou repetir. O IVA da fatura da água, 6 euros. O IVA da fatura da eletricidade, 23% sobre os 300, 69 euros. O IVA da operadora, 23% sobre 500 euros, o que dá 115. Então vou somar 6 mais 69 mais 115 e tenho 190 euros para deduzir. Tenho taxas diferentes. Aqui é 6, aqui foi 23 e aqui foi 23. Tudo o que se diz respeito à dedução de IVA de outros bens e serviços é deduzido no campo 24. Portanto, o campo 24 já estava com 402,5 e agora vai ter um acréscimo de 190 euros e vai ficar com 592,50. Uma vez que água, eletricidade, comunicações, tudo deduz no campo 24.
e até com taxas diferentes, porque o campo 24 tanto serve para a taxa 6, como para a taxa 13, como para a taxa 23, desde que sejam outros bens e serviços, tudo concorre para o campo número 24. A operação número 12 refere que a nossa empresa teve despesas com viagens e alojamento de colaboradores. A base tributável foi 2.000 euros. Bom, o artigo 21 do Código do IVA não permite que a empresa possa deduzir o IVA destas despesas. O artigo 21, exclusões do direito à dedução, ele exclui do direito a deduzir o imposto despesas respeitantes transportes e viagens de negócios do sujeito passivo e do imposto e do seu pessoal, incluindo as portagens, despesas respeitantes a alojamento, alimentação, bebidas e tabacos e despesas de recepção, incluindo as relativas ao acolhimento de pessoas estranhas à empresa e as despesas relativas a imóveis ou parte de imóveis e seu equipamento destinados principalmente a tais operações. E, portanto, este tipo de despesas não é permitido deduzir o IVA. Não vou poder utilizar a declaração periódica do IVA relativamente a esta questão número 12. Está excluída do direito à dedução. Não é permitido. Na operação número 13 temos a compra de uma aparelhagem video wall para fazer a apresentação dos seus produtos. 30.000 euros. É mais uma vez a compra de imobilizado. A aparelhagem video wall é um ativo não corrente, é classificado como um equipamento administrativo. Sobre os 30.000 euros foi aplicada a taxa de 23%, ou seja, 6.900 euros, o que significa que temos direito ao nível do imobilizado, a deduzir mais 6.900 euros. Pelo que vamos à declaração do IVA e no campo das deduções ao imobilizado, onde já tínhamos lá 19.550, vamos acrescentar 6.900. E passamos a ter 26.450. 26.450 para já, relativa a deduções de ativos não correntes imobilizado. A operação número 14 refere que a nossa empresa teve despesas de viagens de negócios de empregados da empresa relativas a visitas a clientes e fornecedores de 2.000 euros novamente. Aqui eram despesas com alojamento e viagens. Aqui são viagens de negócios a fornecedores. Cai tudo na mesma coisa. Artigo 21. Não posso deduzir este IVA. A operação número 15 refere que o valor do IVA incluído em faturas de gasóleo destinada às seguintes viaturas. Atenção que este exercício tem sido sempre com bases tributáveis, mas agora os valores deste ponto número 15 já são os valores do IVA, já é o IVA das faturas. Esta empresa, nas faturas do gasóleo, ela suportou 200 euros de IVA para viaturas ligeiras. Suportou 300 euros em IVA para viaturas ligeiras de mercadorias. E suportou 500 euros em IVA para viaturas de mercadorias que têm um peso superior a 3.500 kg. O gasóleo funciona assim. A regra do gasóleo é: o sujeito passivo pode deduzir 50%
do IVA suportado com o gasóleo. Isso é algo que está referenciado no Código do IVA, também no artigo 21. O artigo 21, número 1, a linha B, refere que despesas respeitantes a combustíveis normalmente utilizáveis em viaturas automóveis, com a exceção de aquisições de gasóleo. Mas também é importante ver como é que este artigo começa, não é? Para se conseguir perceber este texto. Este artigo diz assim: exclui-se, todavia, do direito à dedução o imposto contido nas seguintes despesas. Portanto, não permitimos que deduza o IVA das seguintes despesas. Despesas respeitantes a combustíveis, normalmente utilizáveis em viaturas automóveis, com a exceção das aquisições de gasóleo. Então, nas aquisições de gasóleo, o legislador permite deduzir, cujo imposto é dedutível na proporção de 50%. Então, na aquisição de gasóleo, o legislador permite deduzir 50% do IVA suportado. E o legislador refere que, a menos que se trate dos bens a seguir indicados, caso em que o imposto relativo aos consumos de gasóleo, gasolina, GPL, gás natural e biocombustíveis é totalmente dedutível a 100%. E depois faz referência quando são veículos pesados de passageiros, quando são veículos licenciados para transportes públicos, excetuando-se os rent-a-car, quando são máquinas consumidoras de gasóleo e por aqui fora, tratores com emprego exclusivo ou predominante na realização de operações culturais inerentes à atividade agrícola e depois veículos de transporte de mercadorias com peso superior a 3.500 kg. Ou seja, se a minha empresa tiver uma viatura para transportar mercadorias e o peso dessa viatura for superior a 3.500 kg, a empresa vai poder deduzir 100% do IVA suportado com o gasóleo. Então agora já é mais fácil resolvermos esta questão do exercício. Ou seja, para estas viaturas ligeiras de 200 euros, estes 200 euros já é o IVA, está bem? Isto já é o IVA suportado. Nós vamos poder deduzir 50%. Portanto, vamos poder deduzir 100 euros. Para estas viaturas ligeiras de mercadorias, 300 euros, vamos poder deduzir metade, 150 euros, porque eu vou considerar que uma viatura ligeira de mercadorias, ela pesa menos do que 3.500 kg. E depois, uma viatura de mercadorias, mas esta já com um peso superior a 3.500 kg, o IVA suportado nas aquisições de gasóleo para estas viaturas foi de 500 euros. Eu aqui vou deduzir tudo. Vou deduzir os 500. Então eu vou deduzir metade, 100, mais metade, 150, mais 500. Portanto, eu vou deduzir 750 euros. E esses 750 euros, eles terão que ser colocados no campo 24. Porque o campo 24 é o campo onde deduzo o IVA de outros bens e serviços e o gasóleo é considerado outros bens e serviços. Aos 592,50 já acumulados, vamos acumular mais 750 e vamos atingir para já 1.342,5. Eu vou só repetir para confirmar. Portanto, 592,5
mais 750, 1.342,5. 1.342,5. Pronto. É este o respectivo valor que para já está acumulado neste campo. Entretanto, chegamos à última operação deste exercício, que é a operação número 16, segundo a qual contratou uma empresa do Canadá para prestação de um serviço de publicidade. Lá estamos nós novamente perante prestações de serviços a nível internacional, com o adquirente sujeito passivo nacional e uma empresa do Canadá. Portanto, estamos aqui perante uma operação business to business. Dois sujeitos passivos. Esta operação, ela vai pagar IVA no país do adquirente. Portanto, esta operação tem que pagar IVA em Portugal. Estou a aplicar a regra geral do artigo 6º, número 6, a linha A, não é? A operação paga IVA onde o adquirente tem a sua sede, o seu estabelecimento, a sua direção efetiva, o seu domicílio fiscal. Portanto, esta operação vai pagar IVA em Portugal, o que significa que os 3.200 euros vão estar sujeitos à taxa de 23%, isso é que significa também pagar IVA em Portugal, é aplicar a taxa nacional e entregar o IVA ao Estado, o que dá 736. Quem vai pagar este IVA vai ser a empresa portuguesa, mais uma vez a aplicação da inversão do sujeito passivo, ou o reverse charge. E, portanto, tudo isto vai ter que ser declarado na nossa declaração periódica. A operação que paga IVA em Portugal, artigo 6º, número 6, a linha A. Aplicação da inversão do sujeito passivo. É o adquirente que vai ter que fazer o pagamento do IVA. Está bem? Portanto, operação localizada onde o adquirente tem a sua sede, operação a pagar IVA pelo adquirente. Como é que isto vai ser agora resolvido na respectiva declaração de IVA? Então, nós temos o seguinte. Esta operação ela tem que ser resolvida do seguinte modo. Nós ao bocado tivemos uma operação como esta, só que tinha a particularidade de o prestador do serviço ser de um Estado-membro. Foi aquela operação número 6, em que tínhamos feito a aquisição de um serviço de um transporte. Portanto, éramos o adquirente, tal e qual como na operação 16. Aplicamos o artigo 6º, número 6, a linha A, muito bem. A operação é tributada em Portugal, onde o adquirente tem a sua sede. E aplicamos também a inversão do sujeito passivo. É o adquirente que tem que fazer no seu país, em Portugal, o pagamento do IVA. E nessa altura utilizamos o campo 16 e o campo 17, porque o campo 16 e o campo 17 estão preparados para isto. Eles são utilizados quando o prestador do serviço é de um outro Estado-membro. O problema é que agora o Canadá não é de um outro Estado-membro. O Canadá é um país terceiro. Então, quando isso acontece, nós vamos ter que fazer o seguinte. O valor da prestação do serviço, que é 3.200 euros, ele tem que ser declarado no campo 3. Então, aos 125.000, vamos somar 3.200 e vamos ficar com 128.200. 128.200.
Muito bem. E o respectivo IVA, que conforme se recordam, era de 736 euros, 23% de 3.200 é 736 euros, terá que ser pago através do campo 4. Este campo 4 agora vai servir para inversão do sujeito passivo. Estão lá 28.750 e vamos ter que aumentar, acumular 736. E passamos a ter 29.486. Só que acontece aqui uma situação que consiste no seguinte. Por norma, o campo número 3, ele serve para declarar as vendas no mercado nacional à taxa normal. E o campo número 4, o correspondente IVA, liquidado ou IVA a favor do Estado, das vendas no mercado nacional à taxa normal. O que nós estamos aqui a declarar no campo 3 é a aquisição de um serviço de 3.200 euros, que gera IVA a favor do Estado português de 3.200 e o respectivo IVA tem que ser pago pelo adquirente por inversão de sujeito passivo. Vamos ter que dar uma informação adicional à autoridade tributária, porque estes 3.200 euros que eu incorporei aqui não tem a ver com vendas, tem a ver com a aquisição de um serviço em que eu estou a aplicar inversão de sujeito passivo. Então, eu vou ao quadro 6A, que é o desenvolvimento do quadro 6, e tenho aqui um campo que é o seguinte. Operações localizadas em Portugal em que, na qualidade de adquirente, liquidou o IVA devido. É o que está a acontecer aqui. A países ou territórios terceiros. Exatamente o que está a acontecer aqui. Então, eu vou ter que associar no campo 98 o valor de 3.200 euros. Está bem? É o valor da base, não é o valor do IVA. É o valor da base, 3.200 euros. Ou seja, o valor que eu há bocado coloquei no campo 3, eu vou ter que o colocar no campo número 8, no campo número 98, para que a autoridade tributária compreenda que aqueles 3.200 euros que eu acumulei naquele campo deve-se a uma operação em que, na qualidade de adquirente, liquidou o IVA, ou seja, inversão de sujeito passivo. Está bem? Portanto, fazemos esta relação entre o campo 3 e o campo 98, porque estamos a declarar no campo 3 uma aquisição de um serviço em que vamos aplicar o revert charge ou a inversão do sujeito passivo. Muito bem, fizemos então a respectiva correspondência. Sendo assim, esta declaração encontra-se preenchida, toda preenchida. Vamos só recapitular. O campo 3 com 128.200 euros, o 4 com 29.486, o 7, que é o campo das transmissões intracomunitárias, 50.000, o campo 8, que é das exportações, 49.000, o campo número 12, que são as aquisições intracomunitárias, 85.000, o campo número 13, o correspondente IVA de 19.550, depois o campo 16, que foi a aquisição de um serviço 1.750 e um serviço adquirido a um fornecedor de um outro Estado-membro. A inversão de sujeito passivo com IVA a favor do Estado português de 402,5. O total da base tributável já está aqui colocado. O campo 90 é o campo do total da base tributável, é a soma de todos estes valores. Portanto, isto dá
228.950, o total da base tributável. O sistema agora apresenta-me o IVA a favor do sujeito passivo, o IVA dedutível, imobilizado 26.450, mercadorias 33.350, outros bens e serviços 1.342,50 e, portanto, tudo somado dá 61.142,5. Os campos finais são, então, o total do imposto a favor do sujeito passivo, o chamado IVA dedutível e regularizações a favor da empresa, 61.142, corresponde. O total do imposto a favor do Estado, o IVA das vendas ou da inversão do sujeito passivo, portanto, foi o somatório de toda esta coluna que dá 29.888,50 e que é colocado no campo 92. Portanto, os campos finais são o campo número 90 com o total da base tributável, 228.950. O campo 91 com o total do IVA a nosso favor, a favor da empresa, 61.142,5. O campo 92 com o IVA a favor do Estado, 29.888,50. A diferença entre o campo 91 e o campo 92, ou a diferença entre o campo 92 e o campo 91, revela-nos que esta declaração vai gerar imposto a favor da empresa. A diferença. Porque as deduções foram bem superiores ao imposto a favor do Estado. E tudo isto foi justificado por várias aquisições de imobilizado que a empresa fez. A empresa fez aqui muitas aquisições de imobilizado, comprou inclusive aquela viatura elétrica que até 62.500 o Estado permite deduzir o imposto e, portanto, esta empresa, face aos investimentos que fez este mês, está com uma quantia de imposto a seu favor. Se desse IVA a entregar ao Estado, colocava-se no campo 93. A própria declaração já vinha com o campo 93 preenchida. Mas como o IVA foi a favor da empresa, a diferença resulta a favor da empresa, o valor é colocado no campo 94, que é um crédito de imposto a recuperar. Para terminar, a nossa empresa vai ter que decidir se pretende solicitar o reembolso ou se vai reportar este valor para a próxima declaração periódica do IVA. Quanto a esta matéria, estabelece o Código do IVA, no seu artigo 22º, que é o momento e modalidades do exercício do direito à dedução, estabelece o artigo 22 do Código do IVA, número 4, sempre que a dedução de imposto a que haja lugar supere o montante devido pelas operações tributáveis no período correspondente, o excesso é deduzido nos períodos de imposto seguintes. O legislador aqui está a colocar como regra, a regra é o reporte. Portanto, o legislador conduz no artigo 22 do Código do IVA, número 4, à regra do reporte. Depois, o legislador diz assim: se passados 12 meses relativos ao período em que iniciou o excesso,
persistir crédito a favor do sujeito passivo superior a 250 euros, este pode solicitar o seu reembolso. Aqui o legislador diz-me o seguinte: a regra é reportar, é passar o valor para o próximo mês, é não pedir o dinheiro ao Estado, é passar o valor para o próximo mês, para a próxima declaração, ou para o próximo trimestre, se for uma declaração trimestral. No entanto, estabelece aqui no número 5 uma exceção, é que se estivermos 12 meses a persistir com imposto a nosso favor e valor final superior a 250 euros, podemos pedir o reembolso. E finalmente, o número 6 estabelece ainda o seguinte: não obstante o disposto no número anterior, o sujeito passivo pode solicitar o reembolso antes do fim do período de 12 meses, quando se verifique a cessação de atividade ou passe a enquadrar-se no disposto nos números 3 e 4 do artigo 29, 1 do artigo 54 ou 1 do 61, que tem a ver com regimes especiais do IVA, desde que o valor do reembolso seja igual ou superior a 25 euros. E agora aquilo que nos importa a nós nesta empresa, bem como quando o crédito a favor exceder 3.000 euros. De facto, o artigo 22, número 6, vai-me permitir, se a empresa quiser, pedir o reembolso do IVA, porque o valor excedeu 3.000 euros. E como o valor excedeu 3.000 euros, a empresa não se torna obrigada a estar 12 meses consecutivos em persistência de crédito a seu favor e o valor final superior a 250. Não. A empresa teve um mês acima dos 3.000, e neste caso amplamente acima, ela está autorizada a pedir o reembolso. Mas se quiser, pode seguir a regra geral do número 4, que é reportar para o período seguinte. É uma decisão que a empresa vai ter que tomar. Está autorizada a pedir o reembolso porque o valor de 31.254 é superior a 3.000 euros. Pode reportar para o próximo período. A empresa tem que decidir. Eu vou decidir o reporte. Portanto, eu vou decidir aqui por este campo. 31.254. Porquê é que eu vou decidir o reporte? Porque eu, ao analisar esta declaração de IVA, eu mais uma vez vejo que esta empresa está nesta situação de ter IVA a seu favor, muito devido às aquisições de imobilizado. Ou seja, a empresa investiu este mês. E isso é algo que para o próximo mês pode já não vir a acontecer. A empresa também tem aqui uma boa dedução de imposto face às aquisições de mercadorias. Ou seja, a empresa neste momento pode ter reforçado os seus estoques este mês e para o próximo mês pode não ter necessidade de adquirir valor tão elevado de mercadoria. Portanto, face a estes elementos, e muito particularmente aqui aos investimentos, eu considero o reporte a alternativa melhor, porque no próximo mês, já no próximo mês, estes 31.254 vão ser conduzidos para o campo 61. Quando preenchermos a declaração de maio, esta é de abril, quando preenchermos a declaração de maio, vamos ter logo ali, já a nosso favor, no campo 61, o excesso a reportar do período anterior do campo 96, conforme o número 4 do artigo 22. E na próxima declaração eu já vou colocar ali, na declaração de maio, eu já vou colocar aqui no campo 61 estes 31.254 e depois preencho a declaração
naturalmente com as operações do mês de maio. Trata-se de haver aqui mais rapidez, ser mais célere, porque é provável que no próximo mês eu já não faça tantos investimentos a nível de aquisições de imobilizado. Se calhar já não vou comprar tanta mercadoria porque tenho estoque reforçado para o mês de maio, mas a decisão caberá sempre a cada um e terá que analisar as circunstâncias concretas da empresa se vai pedir o reembolso ou se reporta para o período seguinte, sendo que o pedido de reembolso é sempre um ato objeto de alguma burocracia e de documentação e, portanto, não é tão célere quanto à questão do reporte. Ficou então assim resolvido este caso prático. Espero ter sido claro nas explicações que dei quanto às decisões e quanto à forma como ele foi resolvido. Agradeço o facto de terem visualizado este vídeo e vemo-nos no próximo caso prático de IVA que vai abranger mais outras operações, mais outros exemplos sobre o preenchimento da declaração do IVA. Muito obrigado e até já.